Diz também Jacques Le Goff, no seu Uma Longa Idade Média, que havia mais rainhas reinantes ou regentes na Idade Média do que primeiras ministras hoje. Então governava. Não era o mais apropriado, né? Não era o mais adequado e nem o mais apropriado. A regra sempre foi a primogenitura masculina. Mas, se fosse necessário, as mulheres reinavam, governavam, sendo de próprio direito, seja regentes de seus maridos ou de seus filhos. Inclusive, um detalhe, as rainhas eram coroadas com o rei. Aí, essa iluminura a coroação de Luís VIII e sua esposa Branca de Castela, em 1223, algo muito relevante, considerando que, nessa mesma própria França, a última rainha a ser coroada foi Maria de Médici, em 1610. Depois dela, houve mais 200 anos de monarquia sem rainhas coroadas. Nem Ana de Áustria, nem Maria Teresa da Espanha, nem Maria Lesquinska, nem Maria Antonieta foram coroadas. Lá no século 17 e 18, na Idade Média, as rainhas eram todas coroadas. E governavam, né? Houve rainhas de próprio direito, ou seja, que herdaram os reinos de seus pais e governaram, como Urraca I de Leão e Castela, Melisandra de Jerusalém, Petronila de Aragão, Constança I da Sicília, Sibila de Jerusalém, Isabel de Jerusalém, Berengária de Castela, Constança II da Sicília, Joana I de Navarra e Joana II de Navarra. São numerosas também as rainhas que foram regentes ou que auxiliaram os seus esposos no governo dos seus reinos. Ana de Kiev, rainha da França, Teresa de Leão, mãe do primeiro rei de Portugal, Matilde da Inglaterra, Leonor da Aquitânia, rainha da França e da Inglaterra, Adélia de Champagne, rainha da França, Beatriz da Borgonha, Sacra Imperatriz Romana, Leonor da Inglaterra, rainha de Castela, Branca de Castela, rainha da França, Leonor da Provença e Leonor de Castela, rainhas da Inglaterra, Maria da Hungria, rainha da Sicília, Maria de Molina, rainha de Castela, Isabela da França, rainha da Inglaterra. Todas foram senhoras que governaram. Isso sem falar da multidão de damas, duquesas a baronesas que governaram seus senhorios, né? Como Margarida do Flandres, Hermesinda de Luxemburgo, Margarida de Renault, Joana de Brabante, Matilde da Toscana, Inês de Nevers, Beatriz da Borgonha, Leonor da Aquitânia, Constância de Antioquia, Constância da Bretanha, Dulce da Provença, Geberga da Provença, Mengarda de Maine, Maria de Bolonha, Matilde de Bolonha, Lúcia de Trípoli, Beatriz de Provença, enfim, e tantas outras. E dessas senhoras que regeram os rumos da cristandade medieval, gostaria de mencionar 4. Em primeiro lugar, aquela que foi a mulher mais poderosa da cristandade, que é Leonor da Aquitânia. Ela foi de seu próprio direito, herança de seu pai, duquesa da Aquitânia, da Gasconha e condessa de Poitou, e por casamento, rainha da França e depois da anulação, rainha da Inglaterra. Ela liderou com seu primeiro esposo os seus exércitos na Segunda Cruzada, entre 1147 e 1150, governou a Inglaterra variadas vezes, durante as ausências de seu segundo marido, Henrique II. Quando seu marido morreu e se tornou rei o seu filho, Ricardo Coração de Leão, ela governou já idosa a Inglaterra na ausência do seu filho, enquanto ele estava na sua terceira cruzada. E quando Ricardo Coração de Leão morreu, ela pegou em armas, já com quase 80 anos, ou mais de 80 anos, para defender a sucessão, né? A legítima sucessão do seu filho João como rei da Inglaterra. E morreu como freira na abadia de Fontevraud, depois de uma vida intensa de 82 anos. Sua neta, Branca de Castela, uma das personalidades mais
interessantes da cristandade, rainha infanta de Castela, rainha consorte da França, como esposa de Luís VIII e depois regente durante a minoridade e durante a cruzada do seu filho, São Luís. Ela foi a mulher mais poderosa da França e talvez do Ocidente no século XIII. E o impacto, assim, tudo que ela... Os desafios que ela enfrentou foram imensos desde o princípio do reinado do seu filho. Foram imensos. Rebeliões, guerras, e ela tudo venceu. E criou um filho como São Luís, ele é claramente fruto da sua mãe. E era, antes de tudo, uma mulher de virtude impressionante e de uma firmeza a ponto de o cronista Geoffrey de Beaulieu dizer que ela tinha o coração de homem no corpo de mulher. De Matilde de Canossa, condessa da Toscana, nós já falamos quando tratamos da Guerra das Investiduras. A grande apoiadora do Papa São Gregório VII na sua luta contra Henrique IV da Alemanha não foi nenhum senhor nobre. A grande apoiadora foi Matilde da Toscana, ou de Canossa. Uma defensora a toda hora, a toda prova da igreja e do papado e que liderou exércitos em defesa da igreja, tanto que ela mereceu a honra não apenas de ser sepultada na Basílica de São Pedro, a Basílica Papal, como ela está enterrada na cripta, mas na Basílica existe, né, essa imagem aí, uma estátua a homenageando. E se nós quisermos apontar um outro exemplo de uma mulher que não era da nobreza, mas que dirigiu os rumos do seu tempo, já no momento de encerramento da cristandade, Santa Catarina de Siena, que pelas suas virtudes, era uma jovem de menos de 30 anos, dirigiu os assuntos políticos da Itália e levou o cativeiro do papado em Avignon ao fim. E essa influência, né, o exemplo de Santa Catarina é muito precioso nesse sentido, mas a influência dessas senhoras não dizia respeito apenas ao mundo laical ou no caso, apenas senhoras do século. Por exemplo, havia abadesas territoriais que eram senhores feudais reconhecidas e respeitadas como qualquer senhor. Né? Havia conventos masculinos colocados sob jurisdição de mulheres. O caso mais conhecido é a Abadia de Fontevraud, fundado por Robert de Brissel no começo do século XII. É um convento misto, masculino e feminino, né? Um mosteiro misto, masculino e feminino, mas a abadesa é uma mulher, de ambos. Enfim, né? Regine Pernod, no seu Mito da Idade Média, ela fala: se examinarmos os fatos, impõe-se essa conclusão. Durante todo o período feudal, o lugar da mulher na igreja foi certamente e sabiamente diferente do homem. Mas foi um lugar eminente, que, aliás, simboliza perfeitamente o culto eminente também prestado à Virgem, entre todos os santos. E pouco nos surpreende que a época termine com o rosto de uma mulher, Joana d'Arc, a qual, diga-se de passagem, nunca teria podido, nos séculos seguintes, obter a audiência e suscitar a confiança que, no fim das contas, teve. Se você deseja conhecer a Idade Média a sério, sabendo distinguir as lendas da história, participe do curso Lendas Negras Medievais. Inscreva-se pelo link na descrição ou na tela final para receber o acesso completo ao curso, incluindo o material de apoio escrito. Até breve.